Olá, eu sou a professora Ernestina Taila, trabalho já há alguns anos com educação ribeirinha, educação do campo, e atualmente eu trabalho com a educação indígena. Estou trabalhando em uma reserva da etnia Sateré-Maué, que fica localizada no rio Uaicurapá, município de Parintins, estado do Amazonas. É onde estou atualmente gravando daqui, do rio Uaicurapá, onde fica a reserva indígena. Então, já trabalho há alguns anos com educação ribeirinha e tive a oportunidade, o privilégio de trabalhar agora com a educação indígena, né? Iniciei antes da pandemia. Nós temos dois momentos, né? Aqui antes da pandemia e agora durante a pandemia. Nós estamos enfrentando esse desafio de trabalhar também neste momento em que a humanidade passa, né? E é um desafio, como eu falei, né? É um desafio muito grande a gente trabalhar com a educação indígena, ainda mais nesses tempos, né? São os primeiros passos que a gente está dando agora, durante a pandemia, como fazer uma educação que possa surtir efeito, né? Porque nós não temos muitos meios nesse momento para trabalhar a educação, por conta do distanciamento social que se cumpre, né? E também as situações que nós podemos dizer a nível didático-pedagógico para se trabalhar uma educação efetiva e eficaz. Diante da pandemia, quando eu cheguei para cá, né, encontrei algumas coisas que me deixaram impressionadas. Achei simplesmente de uma riqueza tão singular que apaixona a gente, educacionalmente, culturalmente, encanta. Sabe, quando a gente encontra as crianças de colo, no colo do pai, colo da mãe, e elas são bilíngues, desde a mais tenra idade, crianças bem pequenas, elas são bilíngues, já entendem o português e a linguagem da etnia, que é o Sateré-Maué. Também encontrei aqui pessoas, né, que ainda falavam o tupi-guarani, ainda falava-se tupi. Duas dessas pessoas que eu conheci, infelizmente faleceram, os anciãos daqui, né, da região, eles ainda falavam o tupi. Falavam tupi, falavam Sateré-Maué, falavam a língua portuguesa. E tem outros, né, os mais jovens também já se interessam por outras línguas também, como inglês e espanhol. Então, é um povo encantador, muito inteligente, entende, é um entendimento ancestral, a sabedoria deles, né? Sabedoria ancestral, que encanta, cativa, desperta a nossa curiosidade pelas nossas origens. Então, falar de educação indígena, falar de povos originários, a gente está abrindo um espaço para uma sabedoria que é desde o início. Eles ainda guardam, né? A educação, quando a gente fala também sobre educação, né? Que é o meu tema, nós temos que ter cuidado ao tentar impor a nossa cultura, porque eles têm conhecimento, eles têm um modo de educar, eles têm um modo de aprender, né, de ensinar, eles têm o modo deles, então nós precisamos absorver, ter a empatia, né? Nós temos muito a aprender, principalmente a aprender, porque é um povo que tem uma sabedoria ancestral, uma sabedoria milenar, né? Uma sabedoria originária mesmo. Então, quando a gente fala de educação indígena, nós precisamos preservar, conservar, né? Equilibrar as coisas, porque não se trata de chegar e impor. Nós precisamos primeiro entender, absorver e tentar ir ao adquirirmos aquele conhecimento que eles têm, né? Tentar colocar em contraponto também a educação que se tem hoje globalizada, né? Então, precisamos saber interpretar esses momentos e tentar também juntar, né? Unir
unir a educação indígena com a educação que nós temos globalizada. Então esse sim é o verdadeiro obstáculo que nós temos, né? Porque a maioria da cultura capitalista que nós temos hoje, ela trata assim de globalizar mais para benefício do capital, né? Infelizmente isso entra entra um pouco nas reservas, né, nas aldeias, mas eles lutam para que seja preservada a integridade deles. É um povo muito resistente. Quando se fala de lutas, desafios, resistência, eu gostaria de colocar aqui uma situação que é bastante incomodadora, me incomoda bastante, que é a situação, na verdade são várias, né? Algumas situações que eu vou citar aqui. Uma situação que nós temos aqui é sobre a formação do professor indígena. Nós não temos muitos professores que são graduados, né? Que possam atuar de fato legitimamente na educação indígena. Ainda temos bastante professores leigos, né? Tem a formação a nível médio e que atuam, né? Aqui nessa reserva não temos ainda suficiente de professores graduados, né? E que também possam estar buscando, pesquisando, né, sobre como minimizar certas situações que nós temos aqui. Então, me incomoda bastante a maioria, posso dizer, a maioria dos professores não são graduados, né? Não tem a licenciatura, o conhecimento para tratar com as crianças, principalmente, né? E também depois que eles entram nos outros níveis educacionais, né? Então isso tem me incomodado, bem como também uma outra situação que me incomoda bastante é a situação da proposta pedagógica. A proposta pedagógica que nós temos atualmente é a mesma que nós usamos na cidade, é a mesma que nós usamos com a educação do campo, é a mesma que nós usamos com a educação indígena. E nós sabemos que não é eficaz, não é efetiva, não é conciliadora, não respeita as questões culturais, né, que nós temos aqui na região. Então, nós já temos algum começo de estudo, né, sobre a situação da proposta pedagógica, para que possa ser incluído a educação indígena, principalmente a língua materna, o estudo da língua materna, né? Nós temos a disciplina língua materna, mas nós não temos uma proposta que possa nos guiar o professor para que possa trabalhar a língua materna. Mesmo o professor falante da língua, né? O professor falante, ele tem dificuldade, porque ele fala, mas é diferente você falar e você conhecer a estrutura gramatical, né? A composição das palavras, a composição das frases, a composição dos textos. Então, por mais que fale, né, seja falante, mas faz-se necessário uma proposta pedagógica que guie para que o professor possa saber o que vai trabalhar naquele ano, no ano seguinte e no ano posterior, e assim até o aluno ir para sair, né, sair da escola, cumprir seu ciclo e ir para outra localidade. Então, é um dos maiores entraves que nós temos aqui a proposta pedagógica, porque se antes da pandemia já era difícil a gente conseguir colocar essas situações, juntar, né? Como que a gente pensar, né? Como que a gente poderia unir a questão da língua materna, a tradução das disciplinas, né, para as crianças que são bilíngues, sim, de fato, mas ainda entendem mais o Sateré-Maué. Como que a gente ia traduzir para eles? E agora, durante a pandemia, que nós não temos muitos meios, na verdade, ninguém estava preparado para essa situação. Nós já temos algum avanço aqui educacional em nosso município, porque nós temos já, desde o ano passado, as aulas pela rádio.
nós sabemos a situação geográfica aqui no Amazonas, ela é bem complicado o acesso a, principalmente quando se trata da comunidade, né? Não é todo o tempo que se tem acesso. E muitas vezes nós não temos energia e muitas vezes nós não temos também acesso à internet. Então, é o meio que o município achou de que possa amenizar, ser um lenitivo para essa situação que ninguém esperava. E estamos todos aprendendo, dando nossos pequenos passos, né? Mas passos significativos. Então, das situações que eu creio que são das mais conflituosas, que eu observei aqui, são essas situações da formação do professor, da proposta pedagógica. Eu creio que esses são os fatos mais conflitantes que nós temos aqui nessa reserva. Nós temos outros, né, mais pontuais, como a situação, o impacto que a criança pequena sofre ao sair do colo da mãe, né, onde eles têm uma aprendizagem familiar para entrar nesse mundo da escola. Já trabalhei com crianças pequenas ribeirinhas e também na cidade, e também pude observar a educação infantil aqui na reserva. E é totalmente diferente. Então precisa ser feito um estudo, precisa ser respeitada a identidade cultural, precisa ser respeitado uma política pedagógica que trate efetivamente da situação, das tradições, da cultura, do aprendizado. E não se trata, não estou falando aqui que se trata de manter somente o que eles têm, que é muito rico, mas nós vivemos num mundo globalizado. Nós precisamos de mais estudo nessa área de aprendizado mesmo, desse impacto que as crianças sofrem quando entram no mundo educacional, né, no mundo da educação sistemática que nós temos, né, esse impacto e como ela vai depois processar a situação ao longo dos anos e também como o professor vai tratar essa situação. Então, esses pontos aqui são os que eu achei mais conflitantes. Espero ter contribuído com vocês e que haja interesse maior na sociedade para que se possa tratar com mais respeito, com mais carinho, com mais dedicação, com mais atenção os nossos povos originários, porque eles têm uma riqueza imensa e nós não podemos tratar como uma coisa qualquer, né? Nós precisamos aprender e muito com os povos originários, nós temos muito que aprender e respeitar, né? E assim como eles chegam com a gente, tentam entender e entendem a gente, nós precisamos ter essa empatia, né? Então, essa é a minha contribuição, esses são os meus questionamentos e o meu ponto de vista. Eu quero agradecer a todos, tá? E que nós possamos ter mais empatia um pelo outro, né?